Olá, meu nome é Caleb e quem é de verdade sabe quem é de mentira. Oi, eu sou a Juliana e as vacinas estão no grau, mami. Oi, meu nome é Luana e a Lady Gaga é metade italiana. Eu amo essa parte. E vocês estão escutando? O nome... Do livro! Juliana, eu quase comecei com a sua frase. A sua frase é a minha favorita do vídeo. As vacinas estão no grau, mami. Eu acho maravilhoso. Então vamos falar por que a gente tá falando do meme que tem a ver com o episódio de hoje, né? Assim como o resto do mundo, a gente tá obsessivo por esse meme, a gente tá em looping assistindo o vídeo. Então, para coroar este grande meme, este momento de glória aqui do nosso país, a gente resolveu responder uma tag literária inspirada no meme. Se você vive em Marte e não sabe de que meme que a gente tá falando, é um vídeo de um perfil que chama Esse Menino, em que ele mimetiza a Pfizer, ou Pfizer, como você queira. Pô, eu não vou nem tentar, mas assim, eu passei muito tempo dos meus dias falando e repetindo Pfizer, porque é maravilhoso. Pfizer. Então, o vídeo original é do Esse Menino, né? Do comediante, né? Só que, enfim, já teve versão até em latim. Uma pessoa fez a tradução em latim. E recentemente tem um vídeo do Esse Menino também dançando a música que fizeram a partir do meme dele, que é maravilhoso também. Cara, esse meme é poderoso, né? Porque, enfim, a gente sabia que não tinha existido uma resposta, mas a CPI tá provando a cada momento que foi muito pior do que a gente imaginava, né? Vocês ainda estão assistindo a CPI, gente? O meu pai tá assistindo, ele falou que acorda 9 horas da manhã, ele já tá ligadaço, assim. Ele tá, tipo, no dia desses que não teve, que, enfim, foi por conta até do dia lá da votação da Eletrobras. Ele tava reclamando comigo que não teve CPI, assim, ele tá nesse sexta-feira também não tem, porque normalmente é de terça a quinta, às vezes tem segunda, mas na sexta-feira, que é um dia que seria legal de ter pra gente sextar comendo pipoca e vendo a CPI, não tem. Aí a gente fica um pouco órfão, né? E qual tá sendo a sua relação com a CPI, Lu? Quando dá, eu conecto e assisto, né? Aí eu vou trabalhar, faço alguma coisa, entro numa reunião, aí eu volto. Então, eu sei pequenos trechos todos os dias, assim. E aí depois eu tento ler em algum lugar um resumão do que aconteceu, né? Na semana passada, no final da semana passada, teve a jogada do Renan, né? De sair no início da fala lá dos convidados governistas a favor de tratamentos precoces e cloroquina. Então, a gente vê, tem vários níveis, né? Você vê a CPI, você vê... algo que até é uma questão, acho, até de documentação mesmo, né? De tudo que aconteceu, de referência, mas você também vê as jogadas políticas que estão acontecendo ali, né? Mas Renan Calheiros, ele nada de braçada. Nada. Renan, guerreiro do povo brasileiro. A gente odiava Renan Calheiros, agora ele tá virando herói nacional. Juliana, a gente odiava. É porque, em perspectiva... O Renan, depois que a família Bolsonaro, né, enfim, ocupou essa parte da política e as eleições de 2018 elegeram uma certa quantidade de deputados e elevou, né, o nível, porque o Renan era antiga política, né, era o cara que você sabia, enfim, que estava lá e estava governo, não importa quem entrasse, ele era governo, né, mas eu acho que agora, na verdade, está mostrando esse lado político dele ainda mais, né. Eu vi uma fala do Gregório do Vivier sobre essas pessoas horríveis que hoje em dia não parecem mais tão horríveis, mas na verdade as pessoas continuam iguais, nada mudou. É que o mundo deu uma volta, né, de tal forma e se transformou de tal maneira que agora eles já nem parecem mais tão ruins, né? Meio assustador, né, assim, porque quem diria, né, eu não imaginaria isso, né. Mas a velha política sempre me fascinou, assim, eu já contei, eu acho pra vocês que eu tenho um certo fascínio pelo Maluf, né? Tem alguma coisa que eu acho terrível, mas ao mesmo tempo hipnótica, como, sei lá, um desastre de carro ou um acidente de caminho. Você não consegue parar de ver, né? Assim, você fica meio olhando vidrado, né? Eu entendo, porque acho que eu também sinto isso, pensando um pouco na velha política, na forma, né, assim, e de como essas pessoas continuam, né, muda, é uma mudança muito grande de tempo, e eu sempre fico meio assustado, né, eu não tô acompanhando a CPI, assim, eu sei do que tá acontecendo, notícia, vejo meme, mas eu não vejo, assim, não consigo ver.
quanto, na verdade, é sempre um choque pra mim, mais do que acho que talvez a velha política, é ver quanto gente despreparada tem, né? Assim, né? Tipo, o quanto de gente, assim, que a gente elege e a gente não tem ideia. E aí eu tô falando, no meu caso também, assim, né? De quem que a gente vota, né? Eu acho que eu fico meio pensando nisso, assim, do tipo... Lógico, as pessoas, nem todo mundo vai fazer um relatório, olha, do que é, mas... Cara, será que quando a pessoa votou, ela falou assim, eu vou ver o que esse cara faz, porque a CPI é isso, né? É um pouco de você ver a pessoa em ação, falando, se comunicando, se posicionando diante disso, e eu acho que isso me choca tremendamente, assim. Mas não estamos aqui para falar sobre a CPI, estamos aqui para falar sobre algo muito mais importante que a CPI, que é o meme e, consequentemente, a tag literária, né? Vamos logo para o assunto desse episódio, ó, vamos dar os créditos também. Essa tag, ela foi criada pela Thaís, do perfil Pronome Interrogativo, né, do canal literário Pronome Interrogativo, e pela Renê, do Palavras Radioativas. E elas fizeram 8 tópicos baseados no meme, que a gente vai lendo para vocês, mas como somos 3 e 8 não é divisível por 3, a gente acrescentou uma. Porque como que vai funcionar? A gente vai na velha aleatoriedade do sorteio. Então vamos sortear quem que vai responder cada uma, Juliana. Para quem não está vendo no YouTube, Ju está aqui com um saco transparente, porque este podcast preza pela transparência. Sim. Transparência aqui, pela lisura do processo, a gente está aqui. Quem não tá vendo, a Juliana tá com um saco transparente com os papeizinhos dentro. E vai ser auditado pela Fisher-Price. Então, a gente pode ficar tranquilo que as informações estão seguras aí, né? Sim. Eu queria fazer eletrônico, mas a Ju exigiu o voto impresso. Então, a gente tá aqui com papeizinhos na sacola. É que já virou uma tradição, né? A gente fazer pra dar aquela emoção, né? A gente falou um dia desses das cartas da Xuxa, que a gente jogava pro alto e tudo mais, né? O sorteio tá aí pra isso também. Né? Ou é isso, ou a Juliana viu a eleição dos Estados Unidos, né? E assim, viu a dinâmica, viu como pode dar certo e falou, pô, vou continuar com isso daqui. Vi que é uma boa ideia. Né? É uma ótima ideia, gente. Nossa, gente, só uma coisa, essa coisa do voto, por favor, gente, não caiam nessa, não entrem, não sigam esse caminho, assim, quem acha, devia votar, não. Procurem as cédulas da eleição de 89, que foi a primeira direta, né, enfim, que o Lula e o Collor ganhou, enfim, teve toda aquela edição da Globo, mas procurem a quantidade de candidatos que existe naquela cédula. Vamos lá, então? Vamos pela ordem aqui do meme e aí a gente vai sorteando, é isso, Ju? Ou você colocou... Como que estão eu não entendi, agora pensei também, eu fiquei pensando agora. Não, eu não fiz assim, não. Eu copiei as perguntas, então vai ser numa ordem aleatória. Antes, acho que de eu fazer meu primeiro sorteio, eu queria dizer que quem tá vendo no YouTube tá vendo que eu estou com um brilho diferente. Se a minha internet permitir, né, obviamente. Que, enfim, quem viu no Instagram também, eu fazendo um unboxing, que foi um unboxing já lendário, da minha ring light, da minha lâmpada, né, então eu queria agradecer aqui a Pri do Literamovie, que nos presenteou com essa belíssima lâmpada, que está iluminando nesse momento a minha gravação. A gente está fazendo testes aí. Ela está numa posição, depois a gente testa em outra e aí a gente vê como fica melhor. Tá ficando profissional isso aqui. Muito bem. Muito legal. Então vamos lá, gente. Quem que vai começar? A gente tem que determinar quem começa. Quem começa. Verdade. E agora? Outro sorteio? Brincadeira? Eu começo, vai. Tá bom. Vamos lá, Lu. Vamos lá. Tem que sair aquela lá, hein? Vamos lá, vamos ver. Olha só. A pergunta número 5. Segue o Pix. Um autor que não importa o que lançar, você vai comprar. Eu escolhi o Kazuo Ishiguro, porque eu gosto muito do Ishiguro, eu já li praticamente todos os livros dele, e aí eu tenho uma história trágica aqui para contar para vocês, porque 2021 não tá para brincadeira, né? Esse ano aqui tá existindo para destroçar os nossos corações e destruir qualquer ilusão que a gente quiçá ainda mantenha. Ele lançou livro novo,
esse ano, saiu agora pela companhia, e aí fiquei empolgada. Falei, é isso que vai salvar meu 2021. Não importa o quão terrível esteja este ano, tem uma leitura nova do Ishiguro para fazer. Não li sinopse, não vi nada, não vi resenha, fui lá e comprei na pré-venda. E aí o que aconteceu, gente? A decepção, né? A tristeza profunda. Foi o primeiro livro do Ishiguro que eu li e não gostei. O livro que eu tô falando é o Clara e o Sol, né? O Clara e o Sol fala de um AA, né? Que no universo do livro é um amigo artificial, que é uma espécie de androide criado em série para fazer companhia para crianças, né? Para adolescentes, para ajudar no aprendizado, na escola. Então, a Clara do título é esse amigo artificial, né? E aí ela vai viver com a Josie, que é a adolescente dela. E o que acontece? A Josie, ela tem uma doença. E aí a Clara, ela acredita que o sol pode curar a Josie. Porque, afinal, ela se alimenta de energia solar. Então, se ela fica muito bem quando ela ganha o sol, né, a incidência do sol, isso também deve funcionar com a Josie. E aí você fica pensando, mas meu Deus, ela é um androide, né? Um ser de grande capacidade analítica, de raciocínio lógico, e ela acredita que o sol pode curar a adolescente doente dela, isso já é um pouco difícil. Mas aí piora, né? Piora porque ela resolve que o sol é um ser mágico e que ela pode fazer um pacto com o sol. E o sol vai operar um milagre para curar a sua adolescente, desde que ela dê algo em troca para o sol, que é acabar com a poluição no mundo. É a nossa Greta Thunberg, quase, né? Versão Android, né? Versão robozinho. Gente, é um livro brega, é muito brega. Assim, é difícil de engolir. Não sei se eu tô muito cínica, mas não dá, sabe? Conto de fada nessa altura do mundo, não tá rolando. E eu nunca senti essa pieguice num livro do Ishiguro, sabe? Pensando em retrospecto, tudo que eu já li, eu acho... Ele até tem um livro que tem uma temática relativamente semelhante, que se passa num universo próximo, que é o Não Me Abandone Jamais, né? A ficção científica dele. Mas é tão mais complexo do que essa bobagem de Milagre do Sol. Foi assim, eu realmente não gostei. É o Ishiguro, sabe? Ele ainda escreve muito, ele constrói o universo muito bem, né? Ele é um autor que ele nunca é expositivo, então ele não te explica o que está acontecendo, você vai pegando muito nas entrelinhas, ele sugere muita coisa, isso é muito legal. O mundo que ele criou, né, que é esse futuro meio distópico, assim, de uma sociedade que está gradualmente substituindo a mão de obra humana pelas máquinas, né? Tem toda uma questão de melhoramento, edição genética, é tudo muito interessante, mas o arco principal não dá para aguentar, assim, é realmente... não dá, é muito brega, eu fiquei decepcionada. O mundo já estava difícil sem o Ishiguro me aprontar uma dessas. É a maldição pós-Nobel de literatura, porque é o primeiro livro que ele lança depois do Nobel. E é isso. Vou comprar o próximo livro dele? Vou. Continuarei comprando para sempre? Provavelmente. Mas esse realmente, para mim, foi um desastre. Assim, eu não recomendo muito para vocês, não. Se vocês quiserem algo de ficção científica desse autor, vão no Não Me Abandone Jamais, que é bem melhor, é bem superior. Imagina, né, o Ishiguro falando, não, eu vou soltar aí uma lenda, né, um conto de otimismo e empatia para 2020. Bom, mas eu fico pensando que o livro talvez funcionasse num outro momento do mundo, sei lá, 10 anos atrás, 15 talvez anos atrás. 1820, por aí, né? Ou isso, né? Tá vendo? É isso, só errou o tempo, só. Estava conversando outro dia com uma amiga sobre como muita visibilidade e uma premiação às vezes impacta o autor no sentido de eles perceberem o alcance que eles têm e a oportunidade de transmitir algum tipo de mensagem. E o peso disso, né? Então, eles acabam fazendo uma literatura mais didática, talvez, assim, mais simples, no sentido de quanto mais as pessoas entenderem, melhor, sabe? Quanto mais simples a mensagem estiver, maior vai ser o alcance dela. E eu já falei que eu não tenho grandes problemas com livros panfletários, assim, eu acho que é uma literatura válida, mas é que os outros livros dele são tão complexos,
complexos, assim, e tão desafiadores, sabe? E é algo que eu percebo em outros autores também. Por exemplo, a própria Ursula Le Guin, que eu adoro, que eu sempre falo. E ela, nos livros mais novos, ela vai ficando cada vez mais simples mesmo. Não sei se simples é a palavra, mas é isso, assim, ó, é uma literatura mais fácil. E, assim, sem problemas com literaturas fáceis, mas a literatura de antes, ela é tão mais complexa, enfim. Acho que eu fiquei a leitora velha, aquela que fala, no meu tempo, era tão melhor. O de antes que era bom, agora virou comercial, virou modinha. A gente podia pesquisar livros, os livros seguintes do Nobel, né? O Gabo tem esse problema, né? Se não me engano, acho que ninguém escreve o Coronel, ou o General, enfim, acho que eu não lembro qual, mas ele tem esse problema, né? Tipo, dos anos seguintes, né? Ao que ele ganha. A gente podia fazer, isso daria um episódio, né? Tipo, Maldição do Nobel, assim, sabe? Algum livro que talvez não fosse bom seguinte ao prêmio, né? Lembrando que é relativo, né? Eu já vi muitas pessoas elogiando o Claro e o Sol. Talvez eu só tenha ficado muito cínica mesmo. Não, gente, mas se a gente tá falando é o que é verdade, pô. Se eu falei que é ruim mesmo, é isso. Se não, qual o propósito de ter um podcast falando de livro, se não é pra gente falar o que é bom, o que a gente acha que é ruim, pô. Nossa, eu odiei esse livro. Eu passei dias, assim, eu ia dormir pensando por que o Ishiguro fez isso. Eu acordava pensando por que o Ishiguro fez isso. É isso. Aí, foi meu mês de abril aqui. É lógico que tem pessoas que vão gostar, mas peraí, né? E vocês? Só eu vou falar, né, nessa categoria, mas a gente decidiu que os outros vão citar. Qual livro teria colocado só na categoria? Só pra deixar um gostinho, assim. Qual que é o seu, Ju? Então, eu impossibilitada de falar um só, eu escolhi 3, mas eu vou falar um só que eu tinha escolhido, que é a Nicole Krauss. Porra, eu achei que você ia mandar um 3, assim, de cara, assim, não ia nem dar uma enrolada. Não, Caleb, eu não vou roubar tanto assim. Eu tinha posto 3 se eu tivesse tempo pra falar e tal. O meu é o Neil Gaiman. Ainda mais pensando que ele não tá lançando novo, mas aí eu fico... o Sandman, 30 anos, estão fazendo novas versões, né? Ou ele tá fazendo recontos da agora, recontos nórdicos. Agora se ele chegar pra qualquer outro... Enfim, tô esperando aí aquela ficção dele que ele não lança desde o Oceano. Sim. Então vamos lá. Quem que responde agora? Eu ou você, Caleb? Caleb, então, vai. Caleb. Vamos lá, Caleb, ó. Vai vir Lisura do processo, hein? Vai vir justo aquela que eu não tinha conseguido achar a resposta. Aqui a pergunta. Pergunta número 1. Um livro que você achava que seria bom, mas ficou passada de tão surpreendente. Pô, esse daqui, vários desses dessa categoria do... você achou que ia ser bom, esse foi surpreendente... eles podem ser mal interpretados, assim, porque às vezes são livros que as pessoas indicam e você acredita que vai ser bom, mas ainda assim você fica surpreso. Então, assim, não quero que fique como descrédito aqui da indicação das pessoas, né? Mas a minha escolha é o Heimat, que a Juliana leu ano passado, o Heimat da Nora Krug, que saiu pela Companhia das Letras, né? Pelo selo de quadrinhos da companhia. A Juliana tinha curtido muito e ela estava pirando com o livro, é um livro grandão, assim, o formato dele é bem grande. É um livro de memórias... É difícil de explicar, né? Ela tenta reconstruir as memórias da família dela, né? Principalmente de uns tios. Tem uma relação, enfim, dos pais. Ela está morando em Nova York, né, Ju, se eu não me engano. E aí ela meio que tenta olhar para o passado dela, a partir de fotografias, de as outras coisas. Ela vai coletando objetos que remetem a essa história. E é um quadrinho, assim, espetacular. Assim, espetacular. Assim. Ela faz o trabalho de reconstrução que ela faz para tentar imaginar como que seria a vida dos avós, né? No caso... principalmente tem uma relação do pai e do irmão do pai, assim, que morre, e tem toda, enfim, a relação com a Segunda Guerra, com o nazismo, com essa cidade. E, assim, é um trabalho de memória, assim, que
beira a obsessão, assim, porque ela começa a reconstruir. É muito engraçado que ela pega alguns objetos e como esses objetos, de certa forma, refletem um pouco do que seria esse espírito alemão, como um tipo de furador, um fichário, algumas outras coisas. Ela vai catalogando isso, né, com o quadrinho. Então, tem as montagens com as fotos originais, as fotos que ela encontra, tem essas relações de memórias da infância, né, da infância da família toda, e tem uma questão até de uma cisão da família, tem uma briga entre eles, enfim, é um desentendimento de famílias que não de uma família que não se fala já, não conversa tanto. Então ela teve que entrar em contato com essa outra parte da família, só que é um exercício de memória, assim, que é muito bonito, assim, eu fiquei de boca aberta, assim, achei, muito diferente de tudo que eu já tinha visto nesse sentido. E se quando a gente pensa em quadrinhos, a gente passa muito por esse tipo de quadrinhos, que é o tipo de memória, né, de graphic novel, né, que retrata um pouco isso. E esse quadrinho aqui especificamente, ele consegue fazer uma coisa que ele fala de todas essas famílias e me fez muito pensar na minha relação com a minha família e com a minha história, assim, sabe? Lógico que tem muita coisa aqui que é muito delicada, vamos dizer assim, né? Principalmente quando se fala em memória da Segunda Guerra, em a família dela de ter integrantes que lutaram no exército, né, alemão, no exército nazista, e como que isso era apresentado para a família, né? De que forma que isso você não tinha tanta escolha para algumas coisas, né? Então tem os cadernos desse tio que faleceu, tanto que o avô, né, ele recebe até o nome desse tio que morreu, assim. Então tem uma coisa que acho que acontecia muito antigamente nas famílias. Enfim, é um quadrinho, eu acho muito impressionante, assim. A Juliana tinha curtido muito, assim, ela tinha falado, mas eu confesso que quando eu li, assim, acho que foi um impacto, assim. E o Heimat, né, eu gosto muito desse trecho porque acho, enfim, não só porque é o título do livro, né, mas é um termo que define o conceito de uma paisagem, uma localidade real, imaginária ou construída, a qual uma pessoa associa uma sensação imediata de familiaridade. Essa experiência passada de geração em geração através de família e de outras instituições ou por meio de ideologias políticas, em seu uso comum, Heimat também se refere ao lugar, também entendido como um cenário em que uma pessoa nasceu, onde vivenciou as primeiras socializações que influenciam enormemente na formação da sua identidade, caráter, mentalidade e visões do mundo. Me deixa muito uma pergunta de quem é a gente, né? Você precisa entender um pouco de onde você veio para saber quem é você. Enfim, é um quadrinho extraordinário, assim. Eu confesso que eu fiquei surpreso e mesmo com uma indicação, tipo, reforçada, acho que me surpreendeu demais, assim. Foi muito melhor do que eu pensava. Então fica aqui a indicação do Heimat, Ponderações de uma Alemã sobre sua terra e sua história, da Nora Krug. Eu gosto muito dessa palavra, Heimat. Ela eu fiquei falando Heimat, ganhou, né? Mas eu acho muito, muito bonita essa relação, e disso, assim, é uma coisa que eu gosto muito de ler sobre, né, dessa coisa da história familiar, de onde as pessoas vêm e tudo mais, e eu acho que essa é uma palavra que define muita coisa, né, que é esse lugar que não precisa ser necessariamente a casa onde você viveu, ou enfim, pode ser um cheiro, pode ser um som, pode ser qualquer coisa que aquilo te remete a alguma coisa que foi muito importante na sua formação. Eu acho isso, aquelas palavras, né, conceito, assim, eu gosto muito dessa palavra, e eu aprendi com esse quadrinho, na verdade. O meu, eu escolhi A Subtração, da Alia Trabuco Zerão, autora chilena. Foi o primeiro livro chileno indicado para o International Booker Prize. Então estava com as expectativas super altas e foi bem melhor do que eu imaginava, assim. O meu eu coloquei um livro que eu li recentemente, inclusive foi para o nosso clube de leitura, né, o Leituras Compartilhadas, né, que eu e o Caleb mediamos, que é o A Estrangeira, da Cláudia Durastante.
Durante o clube até teve algumas pessoas que apontaram defeitos e eu concordo com as pessoas, mas continuo achando um livro excepcional, assim, eu gostei muito. Mas eu falo sobre ele em outro momento. Bom, então é minha vez agora, hein? Tamo de olho aqui, hein, Jô? Deuses do sorteio, não me coloquem naquelas perguntas mais complexas. Vamos lá. Aqui está. Ai, aqui. Olha, passando na sua rua o caminhão da vacina. É um livro muito especial que foi uma pechincha. Esse a gente, antes do começo do episódio, a gente estava falando, né, o Caleb, que a gente já comprou muito livro barato. Primeiro porque a gente trabalhava em livraria, a gente tinha desconto. Depois porque a feira da USP sempre foi o nosso Natal fora de época. Eu frequento a feira da USP há 15 anos, acho que mais. Então todo ano eu comprava muita coisa e me deixava feliz. Enfim, então, e fora essas bacias das almas que tem Bienal da Vida e tal, que você compra livro a R$10. A gente gosta muito de comprar nisso. Mas eu vou falar de um livro que eu comprei não faz um tempo razoável, assim, mas é um livro muito especial, que eu comprei também nesse esquema de 50%, que foi o Todos os Contos da Lígia Fagundes Telles, né? A Companhia das Letras, ela compilou, né, todos os livros da Lígia Fagundes Telles em um volumão só, que ficou bem bonitão. Não sei se de uma forma simples de ler, mas eu gosto que tá tudo lá, assim, né? Apesar de eu gostar das capas que a companhia estava fazendo, né, pros livros dela, né, com as obras da Beatriz Milhazes, que são capas que tem gente que ama e tem gente que odeia, mas eu gosto, acho que são bonitas. Mas eu gosto muito da ideia de ter tudo e disso, né, de ser uma autora tão relevante, de ter um volume só para ela, com tudo, né? Ela é uma grande contista, então tá tudo ali, né? Tudo reunido ali. Então acho que esse foi o último que eu consigo lembrar, que eu fiquei muito feliz quando eu consegui comprar, que eu comprei com 50% de desconto. E vocês? Eu escolhi o Tambores da Chuva, que é um dos meus livros favoritos, e eu comprei, tipo, muito barato, uns R$5, assim, e nunca mais achei por menos de 50 ou 60 reais, porque tá esgotado. Então, e peguei ele na sorte, assim, sem saber nada do livro, isso é sempre muito mágico também. O meu eu também, no mesmo caso da Ju, assim, mas eu lembrei, na verdade, de um quadrinho, que é O Reino do Amanhã, né, desenhado pelo Alex Ross e do Mark Waid, que é um quadrinho da DC, que saiu faz um tempo, acho que ainda antes de sair pela Panini, né, como está saindo agora. Eu encontrei uma edição super barata, simples, com só o livro, assim, sem 50 milhões de extras, e tanto que eu ainda nem me desfiz dele. Eu ganhei de presente essa edição cheia de extras, mas acho que tem um afeto nesse quadrinho de uma história maravilhosa. Enquanto vocês estavam falando, eu lembrei, né, na minha adolescência de sebos, quando eu ia em sebo, tinha 2 sebos ali no centro de São Paulo, que eles tinham uma prateleira que tudo era 50 centavos. Tudo, assim. E se você desse uma garimpada, você achava alguma coisa legal lá. E se não me engano, entre as outras coisas que eu achei lá, acho que uma vez eu comprei um livro do Miyakoto, O Insustentável Leveza do Ser, eu paguei 50 centavos nesses livros que não li até hoje, inclusive, estão na minha prateleira, tem quase 20 anos. Mas se não me engano, a Revolução dos Bichos que eu tenho foi nesse esquema também de 50 centavos. É o da e Folha? Depois eu tive que ler para isso. Não, é uma versão antiga, uma capa branquinha com uns animaizinhos na capa. Enfim, eu paguei bem barato. Enfim, 50 centavos, né, gente? Vamos lá, agora é a Lu de novo, hein? Vamos ver aqui.
Olha, ela pegou a pergunta extra, vitrine para o mundo, que é a pergunta que a gente criou, né, para fazer o múltiplo de 3, que a gente pega aquela parte que ele fala, né, o Brasil performando imunizado, Caetano ao fundo, é uma das minhas partes preferidas, inclusive. É um livro que ajuda a entender o Brasil. Eu provavelmente roubei a resposta da Ju nessa, mas enfim, eu escolhi O Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, livro publicado em 1960. A Ju sempre fala desse livro, acho que falou pela primeira vez num episódio que a gente fez de livros clássicos, talvez. Mas eu lembro que você falou isso, assim, essa frase de que era um livro que você achava que era para entender o Brasil, assim, que todo mundo deveria ler esse livro. E eu não sei se eu li ele inteiro quando eu era mais nova, eu lembro de ter lido trechos para a escola, eu não sei muito bem, assim, mas esse ano eu reli, no início do ano, e cara, é muito poderoso, assim, é um baita livro. A Carolina Maria de Jesus escreve, né, então esses diários, ela morava no Canindé, foi a primeira grande favela, né, da cidade de São Paulo. Ela migrou de Minas Gerais, de uma cidade, se eu não me engano, chamada Sacramento. E ela tinha esse hábito da escrita, né? Ela gostava muito de ler. Ela cita na obra, né, que o livro foi a maior invenção do homem. Então, ela tinha muito essa relação com a escrita, o que por si só já é uma coisa belíssima, né? Mas ela foi escrevendo sobre a rotina dela, o dia a dia, como catadora de papel e as impressões que ela vai tendo do mundo, do lugar onde ela vive. É muito impressionante. Ela vai construindo os espaços de forma muito crítica, assim, muito elaborada, né? Ela fala que é como se a prefeitura fosse a sala de jantar, a cidade de São Paulo fosse um grande jardim e a favela fosse o lugar do lixo, né? O quarto de despejo. Então, onde as pessoas jogam aquilo que não tem mais serventia ou aquilo que envergonha as pessoas, né? Então, é assim que ela vai construindo o espaço da favela. E ela vai falando sobre a rotina, como ela queria morar em outro lugar, como ela tem problemas em morar ali, como as pessoas de fora da favela enxergam ela, né, os comentários que ela escuta. E também algo que é bem interessante de ler, assim, como eles vão vivendo, né, ela e os vizinhos, uma vida muito sacrificada, e eles estão o tempo todo discutindo política, né? Então, eles estão falando sobre o Lacerda, eles estão falando sobre eleições. Então, como estando tudo naquela situação, eles ainda são extremamente politizados. Ela tem uma outra frase que é maravilhosa, que é: a gente jamais deveria eleger um presidente que jamais passou fome. Só um homem assim pode entender, né, o que está acontecendo, o que é a fome, o que é a miséria. Ela fala da fome como uma segunda escravidão, né? O que ela enfrenta em relação à escravidão. Enfim, é um livro incrível, assim, eu acho importantíssima a leitura, assim, eu recomendo muito. Esse ano vão ser lançadas outras obras dela, né? Tem o Casa de Alvenaria, que vai sair pela companhia. Então, estou bem ansiosa para ler, porque o Alvenaria eu ainda não li. E é isso, assim, eu fiquei louca com essa leitura, eu gostei demais, foi minha grande leitura aí do início do ano, e sem dúvida é o livro para entender o país, assim, eu acho que não tem outro que seja melhor, que seja mais emblemático. Com certeza. E o Casa de Alvenaria, a companhia anunciou, para quem ainda não viu, vão ser 2 partes, né? Que é justamente quando ela ganha dinheiro, um certo dinheiro com o Casa de Despejo e consegue ir morar numa casa de alvenaria, né? Ela sai da favela. E aí ela vai narrar o preconceito que ela sofre ao ir viver em bairros de classe média e tudo mais. Então, acho que deve ser uma continuação para entender o Brasil, assim. Enfim. Eu tinha colocado esse também, óbvio, mas eu pus um outro, um extra, que eu li também recentemente, li ano passado. Agora eu não lembro se foi ano passado ou no começo desse... Não, foi no ano passado, que a gente leu para o Leituras Compartilhadas, né, que é o Marrom Amarelo, do Paulo Scott, que fala muito sobre essa questão do racismo, do colorismo e do preconceito velado também. É bem interessante. Eu eu confesso que eu vibrei aqui quando a Lu pegou esse livro, porque eu não sabia que de cara era o único que eu não tinha. Eu fiquei pensando nisso.
E a minha indicação é um livro de 2003, que é o Abusado, do Caco Barcelos, né, que é o dono do Morro Dona Marta, que é a história do Juliano VP, e eu li muito jovem, né, então, enfim, acho que, eu não sei hoje, né, como esse livro, mas na época ele foi bem impactante, acho que tem essa ideia de um outro Brasil, né, de entender um pouco. Caco Barcelos é apenas maravilhoso. É demais. Apenas. Vamos lá, então. Essa agora é a do Caleb, hein? Só uma coisa, né? Dele, tem acho que é o terceiro livro dele. Se tivesse falado do Rota 66, também tinha essa questão da polícia que mata e tal. Com certeza. Das milícias, né? Ele, inclusive, teve que sair do país quando ele escreveu Rota 66, porque as milícias estavam, né? Os comandos de morte. Enfim, vamos lá, Caleb. Pergunta 3. Vai responder não, puta? Um autor que você espera livro novo há tempos. Eu queria dizer que essa é a minha frase favorita do meme. Eu tô usando com muitas amigas. E é engraçado porque, assim, tem uma progressão, né? O vídeo que eu vi é aquele que já tá vários juntos, né? Então, tipo, tem a progressão do quanto vai ficando puto, assim. Vamos lá. Eu fiquei pensando aqui, o que vocês vão responder? Eu tava curioso pra saber que vocês e era eu. Ó, eu fiquei pensando muito em dois autores, né? Acho que apesar do trauma da Lu, o Ishiguro tem isso, né? De publicar de tempos em tempos, né? O Gigante Enterrado foi 2010 e o Clara e o Sol foi agora só, né? Acho que tem isso, né? Mas eu confesso que tem um autor que eu espero sempre o livro dele, e parece que já tem livro lá em inglês, não sei se já tem planos para sair aqui, que é o Jeffrey Eugenides, né? Que, enfim, até agora, só livro bom. Ele, para quem não conhece, é o autor das Virgens Suicidas, né? Que foi o primeiro livro dele, e ele tem isso, né? Ele demora a escrever os livros, a lançar os livros. Se não me engano, o Virgem Suicida sai nos anos 90, acho que 93. O Middlesex também sai no começo da década de 2000. E o Trama sai, acho que em 2010, se eu não me engano. Eu sei que acho que já tem coisa nova dele. Não sei se é de contos ou é um romance. Mas, enfim, é um autor que eu espero e demora muito para lançar, né? Acho que a gente vive em tempos que os autores costumam lançar com menos tempo, mas tem esses autores que insistem em demorar a escrever, né? Um dia se viu, né? Qual que é o de vocês? O meu também era o Jeffrey Eugenides, eu tinha colocado ele. tinha escolhido ele, porque a Ferrante lançou ano passado, né? Então. Eu tinha. Sabe qual que eu tinha pensado? Tá numa regularidade. Qual? Eu pensei em colocar esse, mas aí, enfim, a gente devia ter combinado, porque o Runo Dias, né? Nossa, verdade, hein? Eu pensei em colocar ele. Esse acho que vai demorar também. Ainda mais agora, né? Sim, verdade. E você, Lu? Eu tava esperando, bem ansiosa, o novo livro da Yagyasi. Ela lançou O Caminho de Casa. Ela é uma autora nascida em Gana, né, que reside nos Estados Unidos, passou a juventude e vida adulta nos Estados Unidos. E o Caminho de Casa é um livro bem interessante, foi de 2016, é o livro de estreia dela. Aqui do Brasil, acho que sai logo no ano seguinte. E eu estava muito curiosa para ver o livro seguinte dela, assim. O Caminho de Casa, a gente falou recentemente do Água de Barrela, né, que é uma geração, várias gerações de uma família negra no Brasil. O Caminho de Casa é uma estrutura muito semelhante. São uma família negra ao longo de 7 gerações, uma família originalmente de Gana, né? Então, assim, é um livro bem interessante. Ela vai sair, acho que já está em pré-venda esse ano pela Rocco, O Reino Transcendente, que é o segundo romance dela. Eu tô bem ansiosa, que eu acho que é um autor interessante, assim, para se acompanhar. Vai, Juliana. Asmir. Essa é da Juliana, a resposta? Sou eu. Olha, pergunta número 8. Diga lá, Naru. Uma personagem que você fica ansiosa para ouvir falar alguma coisa, porque é sempre uma coisa boa. Então, eu demorei para pensar nessa resposta. E aí eu fui pro lado do que a Juliana gosta. A Juliana gosta de um bom bafão familiar, né? A Juliana gosta, é disso que o povo gosta. E aí, quem
entrega isso muito bem é a tia, que eu já não me lembro o nome, obviamente, é a tia do romance, do último romance da Helena Ferrante, né? A Vida Mentirosa dos Adultos. Porque, enfim, né? Assim, rapidamente, assim, a história é narrada por essa personagem adolescente, jovem, que os pais estão ali numa crise, talvez uma separação e tal, e o pai dela rompeu com a família há muitos anos. E no começo do romance ele diz, né, que a filha dele está ficando feia. Está ficando feia e que lembra muito a irmã dele. Está começando a lembrar a irmã dele. E, enfim, pra autoestima dessa menina, né? Tipo, putz, meu pai me acha feia, enfim, tem todas essas questões que eu acho que a Ferrante pega muito bem, né? De como é ser adolescente e se sentir uma bosta, enfim, tem todas essas coisas. E tem essa tia, ela fica curiosíssima. Tipo, quem é essa tia que ele odeia e que ele tá achando que eu pareço com ela e se isso realmente é um insulto e tudo mais. E aí ele vai conhecer essa tia, né? O livro se passa em Nápoles. E ele o pai é um professor, né? Metido a besta. Então eles vivem num bairro, a mãe também é professora, eles vivem ali num bairro já, uma classe média remediada e tudo mais. E a tia vive no subúrbio. E a tia é, assim, tiro, porrada e bomba pra tudo quanto é lado. Assim. Então quando ela vai conhecer a tia, é maravilhoso. E aí toda vez que a tia aparece é pei, sabe assim? Só bafão familiar, aquela sinceridade que machuca. Só coisa boa, gente. Recomendado. Então eu recomendo muito essa personagem, essa tia. Era sempre divertido e era um pouco assustador ao mesmo tempo. E é de vocês. Eu tive uma dificuldade para entender essa pergunta, assim. Eu acho agora fez sentido para mim, assim. Porque quando eu li, eu fiquei pensando, tipo, eu não sei exatamente porquê, mas eu pensei em personagem de série. No sentido de continuidade, sabe? Tipo, eu vou ver de novo esse personagem. E talvez não faça tanto sentido, assim, o que eu pensei. Mas pode ser também. Não, sim, é que eu não tinha pensado desse jeito, fiz tá, talvez fosse por outro caminho. A minha indicação, eu pensei numa série de quadrinhos, né, que saiu aqui, que foi a da Miss Marvel, né, que aí a personagem, no caso, é a Kamala Khan, que é a nova Miss Marvel, e eu acho ela ótima, acho ela divertidíssima, e vai ter uma série futuramente dela, enfim, foi ela. Eu me peguei meio pensando que quando eu tava lendo a série dela, eu falava, vou ver, vou saber sobre ela e tô curtindo. Já li alguns volumes e acho que sai série talvez ano que vem pela Disney Plus. Acho que vale a pena conhecer a Kamala Khan. Eu tinha escolhido a Clara, da Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, que é a melhor personagem. Ela passa anos muda, ela nem fala, mas quando ela fala, é só para jogar verdades na cara das pessoas. Então ela é maravilhosa. A Clara é a melhor personagem ever. A Lu também foi pelo lado do bafão familiar, então. Eu não sei, eu não sei porque eu não entendi direito. Eu ainda fiquei pensando, falei, mas será que é um livro só? Eu realmente... É aquela que entrega entretenimento, Caleb. Não, faz todo sentido. Agora que vocês falaram, ainda ficou mais claro pra mim, assim. Eu gosto da escolha, mas enfim, talvez teria tomado outro caminho, né? Então, vamos para a última rodada de perguntas. Vou começando pela Lu. Temos 3 perguntas. Ó a lisura aqui do processo. Temos 3. A pergunta da Lu é a pergunta número 7. Beijinhos científicos. Um casal que tem química até dizer chega. Acho que essa era uma das mais difíceis. Gente, casal apaixonado. O que acontece? Essa tag, vamos ser sinceros que ela não foi feita para nós? Ela não foi feita, ela foi feita para os jovens, né? Para a galera que lê livros felizes. A Ju até comentou no início do episódio que
A gente não lê livro de casais apaixonados, a gente lê livro de divórcio, de tiro, separação e bomba. A gente não lê essa coisa de química, o que está acontecendo? Química só se for para fazer uma bomba. Então, mas eu lembrei de um casal que eu gosto muito, que é num romance que eu deveria falar mais vezes aqui no podcast, porque eu gosto muito, que é o Rio Paris Rio, da Luciana Hidalgo, é uma autora brasileira, que foi lançado em 2016. Eu já falei desse livro, mas faz muitas eras, no episódio que a gente falou de autoras brasileiras, né, autoras mulheres. Sei lá, deve ter sido o episódio de número 14, sabe? Muito velho. É um livro que fala sobre a Maria, ela é a personagem principal, ela vive em 1968 em Paris, né? Então ela não está no Brasil, ela acompanha o que está acontecendo no Brasil, mas ela acompanha a distância, né? E 68 é um ano muito icônico, estão acontecendo muitas manifestações estudantis em várias cidades, e ela vê, né, todo esse movimento, todos esses acontecimentos históricos, né? É um ano muito emblemático, então é um livro que fala muito sobre isso, sabe? Como era ser jovem e estar envolvido em todas essas questões no ano de 1968. E a Maria, ela é uma personagem interessante porque ela é extremamente sistemática. Então ela é muito organizada, ela arruma o quarto dela, cada coisa tem o seu lugar, e isso, na verdade, brota de uma questão mal resolvida na cabeça dela, que é a questão dela se sentir estrangeira, né? Ela gostaria de estar no Brasil, porém ela está em Paris e ela o tempo todo se sente como se ela não pertencesse àquele lugar ou estivesse no lugar errado, né? Ela é uma peça que está no local errado. Então, essa obsessão dela por organização e arrumação é muito isso, sabe? Como ela lida com esse sentimento de não pertencimento. E ela é muito racional, muito pé no chão. E aí ela conhece o Arthur, que é o contrário dela. Ele é um artista de rua, é um personagem muito leve, muito solar, assim. E ele traz para ela uma certa leveza. E os dois funcionam, os dois se encaixam muito bem, né? Ela traz a racionalidade e o pé no chão que talvez falte para ele, e ele traz essa doçura e essa coisa mais leve mesmo, sabe? Quase incorpórea para ela. Então, acho que é uma relação muito bacana. Esse é um livro que eu gosto bastante. Fala sobre ditadura sem falar propriamente sobre a ditadura, ou pelo menos com uma abordagem diferente, né? Com um ponto de vista diferente. E fala muito sobre essa geração mesmo, né? Como era ser jovem em 1968, que é um ano tão emblemático. Então, fica aqui a minha recomendação do Rio Paris Rio, da Luciana Hidalgo. E você, Caleb, você pensou em algum? Eu pensei, na verdade, eu ia falar um clássico. Eu posso roubar e falar dois ou não? Vai aí, Caleb. Eu tinha pensado na Elizabeth Bennet e o Mr. Darcy, do Orgulho e Preconceito. Fiquei pensando que os dois têm química, apesar de, enfim, Nossa, não são um sim. casal por muito tempo, né? Assim, no livro só uma parte, né? Mas o que eu queria indicar é também, eu fiquei meio pensando que além de a gente não ler livros tanto para jovens, acho que tem essa questão de às vezes os livros de os casais se conjuntam no final, e aí não sei se conta química ou não. O meu é um desses, assim, que é o Aristóteles e Dante descobrem os segredos do universo. Eu acho que os dois juntos eles brilham juntos, apesar de começar como amizade. Eu acho que já tem alguma coisa ali, pensando na personalidade e na construção dos dois, e vai ter continuação, então, enfim, acho que eles podem ser a minha indicação, os dois são demais. Eu tive muita dificuldade em lembrar dessa, né? Porque, como a Lu falou, a gente só lê livro de desgraceira e coisas dando errado e casais se separando e se odeiam. E aí eu pensei em um que tem química, tem tensão, assim, entre eles, mas que demora para as coisas se concretizarem. E aí, óbvio que eu já esqueci o nome de um dos personagens, então eu vou pedir ajuda à Lu. Porque é o casal do Mão Esquerda da Escuridão, que é o Genliai e o... É o Straven. Straven, exatamente. Eu acho que eles têm uma química interessante, sabe? Então, um instiga o outro, sabe? Tem essa coisa, assim, mas de fato demora para acontecer, né? Alguma coisa entre eles.
Mas, enfim, essa segunda parte do romance que a gente já falou que tem uma série de outras questões e é bem bonito, né? Porque, enfim, também tem o preconceito do Genliai, né? Porque, enfim, humano indo para essa terra que pessoas podem ser homens ou mulheres dependendo do momento. Então, enfim, rola uma tensão ali. E agora as 2 últimas perguntas. Pô, Caleb, vai sair pra mim você está pronto? a única que eu não tenho resposta de verdade, porque mesmo a da Lu eu tinha uma resposta. Mas eu já tenho uma aqui. Aqui, né? Vamos ver, Vamos Caleb. ver se é ou não, né? 2. Adivinha? Um livro que você achava que sabia o final, mas foi surpreendido. Olha, sim, os números me favoreceram. Enfim, não, mas eu consegui pensar em um, assim, só que eu não tinha notado. Esse daqui, eu pensei que acho que talvez... É porque a gente já falou muitas vezes, né? Mas uma menção honrosa ao Reparação, porque acho que realmente o Reparação foi um livro que eu não esperava o que aconteceu, mas eu queria falar de outro, que eu, enfim, acho que eu não sei se eu já comentei aqui, não lembro se no episódio lá que a gente listou os livros tinha, que é o sobre Meninos e Lobos, do Denis Lehane, né, que saiu pela Companhia das Letras, que teve o livro adaptado para o cinema, né, foi feito o filme do Clint Eastwood, lá em 2003, talvez, 2002, se eu não me engano, e o livro... Eu não leio muito policial, assim, não é a minha, eu não... Acho que eu não gosto mesmo, assim, não acho que é o gênero... Eu fico meio pensando do tipo, mas as pessoas gostam tanto e tudo mais, mas acho que não é a minha. Mas quando eu li esse livro lá, antes do filme ainda, eu acho que eu podia gostar, assim, sabe? Só que acho que eu também não gosto de terror, não gosto dessas coisas, então eu confundo tudo, jogo tudo no meu balaio, né? E o Sobre Meninos e Lobos foi um livro que eu gostei muito, assim, acho que eu li muito com a expectativa de ver o filme, né? Eu era mais próximo do cinema naquela época, né? E, enfim, gostava, né, do Clint Eastwood, acho que foi um filme muito marcante, né? Muito impactante. E eu gostei muito, assim, só para quem... É que é curioso, né? É um livro que já tem um tempo, já teve outras edições, tem o filme, mas acho que para quem não conhece, vale a pena a indicação, assim, tem... O livro se passa em 2 momentos, né? O primeiro, eu não lembro exatamente como começa, mas tem a história dos garotos, né? Que são 3 garotos que estão... eles estão brincando meio que na rua, né? Enfim, que o Sean, o Jimmy e o Dave, e para um cara com um distintivo, e leva um dos meninos embora, e sem avisar o pai dele. Enfim, a gente está falando de Boston ali, uns bairros um pouco mais violentos e agressivos, e acaba levando um dos meninos. E a gente, enfim, só descobre isso, né, no tempo futuro, quando a filha de um deles, que é a do Sean, que tá ali na região, acho que tem 19 anos, aparece assassinada. E aí a história, né, do presente, né, da filha do Sean, que foi encontrada morta, vai meio que recontando essa história desses 3 amigos, enfim, que foram próximos, mas se afastaram pela vida, e de como esse fato desse sequestro, né, enfim, do que aconteceu com eles nessa época, marcou a vida deles, e principalmente para o desenrolar de quem o que aconteceu. O livro vai crescendo uma tensão, porque a gente não sabe das coisas, do que desencadeou, de como aconteceu, da investigação, dos policiais, de quem está envolvido. Mas é tudo muito visceral, assim, é um livro muito forte, muito impactante, muito bem escrito, assim, muito que você mergulha, tanto que eu até tentei ler alguns outros livros do Lehane depois, porque, enfim, eu gostei demais, assim, do Sobre Meninos e Lobos, só que realmente não é o tipo de livro que eu gosto. E o final, enfim, o final desses policiais, acho que mais do que saber quem é o vilão, assim, é você se envolver e
entender esses personagens, né? Para quem ainda não leu ou não viu o filme, fica a recomendação, assim, é um baita livro. E só uma coisa desse livro, né, que foi publicado aqui pela Companhia das Letras, anos depois, eu já estava gostando, já estava na minha fase Nick Horby, que eu tinha descoberto, enfim, estava lendo alucinadamente. O Nick Horby, né, tem aquele livro das colunas dele, que é o Frenesi Polissilábico, que ele fala dos livros que ele leu e tudo mais, né? E aí um dia eu leio uma coluna que ele fala que ele queria ter um amigo que indicasse para ele o Sobre Meninos e Lobos. Ele falou, pô, mas eu queria ter um amigo que indicasse esse tipo de livro, assim. Eu fiquei meio... Nick Horby, aqui, ó, eu vou te indicar. Eu indiquei para as pessoas na época, assim. Então, ele tava ele fazendo piada com os amigos meio cool, que indicavam coisas novas e disruptivas, assim. E, enfim, ele queria ler livros como esse do Lehane, então eu acho que tem um afeto por esse livro ainda por conta dessa relação com o Horby, mas é um baita livro e um baita filme, assim, acho... não lembro exatamente das diferenças de adaptação, que já fazem, enfim, tão próximos aí de completar 20 anos, mas lembro que eu fiquei muito impactado com os dois, assim. Eu lembro que tem um mês, mais ou menos, que tava passando esse filme, bem no comecinho, assim. E eu falei, caramba, eu não lembro de nada desse filme. Eu falei, vou pôr pra assistir, só que era tipo 3 horas da manhã, então eu só vi o começo mesmo e não lembro, continuo não lembrando. Eu escolhi, eu também não tenho o costume de ler policial, e acabei escolhendo um que a gente leu aqui pro nome do leitor, que foi o nome do leitor do Márcio. Gente, fugiu de quem que era? Do Márcio. A verdade, foi do Márcio. Eu tô pensando em outra pessoa, mas foi o Márcio mesmo, porque ele é um agatomaníaco, assim como a Isa também é, só que a Isa não gosta desse romance, e ele gosta, que é o E Não Sobrou Nenhum, que eu tava super achando que o assassino era uma das pessoas, e aí quando, né, a Agatha foi lá e fez... Porque eu tenho um pouco de trauma, porque quando eu leio livros policiais, eu fico meio obsessiva, querendo saber quem é o assassino. E aí eu fico fazendo 1000 teorias. E aí, às vezes, uma das minhas teorias dá certo. E aí eu fico puta, eu falo, não, porque eu não sou criativa, gente. Então eu fico decepcionada. E eu lembro que acho que quando eu li o do Oriente, lá, eu acertei, mas assim, não pelo motivo, mas eu acertei quem era o assassino e eu fiquei triste. Aí esse eu errei e eu fiquei feliz. Então, é isso. Queria só complementar o Sobre Meninos e Lobos, que eu também gosto muito dos dois, livro e filme. E assim, eu não esqueci de nada. Volta e meia eu lembro desse livro, desse filme também. Assim, às vezes eu leio histórias, jornal, é algo que me assombra, assim, eu acho, principalmente o início da história, e eu lembro da relação do personagem, era o personagem do Champagne, eu esqueci já o nome dele, com a filha que é assassinada no início do romance, né, e como ele fala da filha, eu lembro muito disso, assim, que era uma coisa meio visceral, ele cria essa filha sozinha, e aí ele descreve... como era ela bebê em casa, olhando para ele muito séria, assim, sem chorar, e aí ele olha e cria a conexão e percebe que os dois só têm um ao outro no mundo, assim, e que agora tiraram isso dele, sabe? E ele fica completamente transtornado. Eu lembro muito dessa relação, assim, do pai e filho, e muito dessa cena inicial, né, de um dos garotos que some, assim, é uma das histórias que mais me assombram de todos os tempos. Me marcou muito também. Eu contei certo na ordem das coisas, assim, porque eu realmente não lembro, mas acho que você falou e imediatamente me veio as sensações, assim, sabe? Tipo, o livro que desperta esse sentimento. Você falou, eu não lembrava nada dessa relação, mas você falou e na hora me veio essa dor, assim, enorme, assim. Foi um livro muito, muito impactante, assim. E tinha uma coisa legal do livro e que acho que no filme, pelo menos a minha lembrança... A gente tende a lembrar do filme, né, assim, que os outros personagens, né, tem toda uma construção ali ao redor e de como a violência é uma coisa totalmente comum, assim, né, assim, a violência está presente na infância e eles levaram para a vida toda, né?
A violência que é cometida contra um deles poderia ter sido cometida com qualquer outro, né? Mas eu acho que, além dessa aleatoriedade, também tem uma outra questão que é: eles passam a vida inteira se perguntando como teria sido a vida deles se tivesse sido com eles, né, a violência, mas só deles se questionarem isso significa que a vida deles já foi impactada, entende? Às vezes, mesmo quando a violência é com o outro, aquilo tem um peso na nossa vida e nem sempre a gente percebe isso, né? Como a dor do outro também nos impacta ou também interfere no nosso destino, assim. Então, também é uma questão que eu acho bem interessante. Eu gosto bastante dessa história. E o que eu tinha que falar mesmo? Até me perdi aqui. Qual teria sido a minha escolha, né? Eu ia falar sobre O Fim da Infância, do Arthur C. Clarke, que é uma das minhas ficções científicas favoritas. Eu percebi que eu nunca falei desse livro aqui no podcast, então mais para frente eu vou falar. Minha dica é livro de reviravolta, muitas surpresas, acontece muita coisa, não procurem nada em lugar nenhum. O cartaz da série, eu tenho a série desse livro, que é uma série boa, inclusive, mas o cartaz da série já entrega o spoiler, assim, então não procurem, não façam isso, não joguem no Google. Só o meu conselho. Bom, então, o último aqui, chacoalhando, Asmir. O último, então, ficou a pergunta número 6, que é a Pfizer, que é um livro que as pessoas pedem para você ler, mas que você continua ignorando. Bom, eu acho que eu poderia responder o reparação, né? Porque tem duas pessoas aí. Duas pessoas aí. Mas eu não coloquei esse, agora que eu me toquei que poderia ser esse, mas eu vou ler em breve, né, que a gente colocou no nosso clube, então eu tenho que ler, né, o Leituras Compartilhadas de agosto, então tá todo mundo convidado, a gente vai discutir o Reparação, do Ian McEwan, no caso, mas tem muita coisa que as pessoas falam, não, você deveria ler, e eu fico, não, nem li nem lerei. E aí eu sempre falo do Em Busca no Tempo Perdido, que não. Então dessa vez eu coloquei o Moby Dick. Porque as pessoas falam muito bem do Moby Dick. Elas amam o Moby Dick. Quem leu, assim... Eu não conheço ninguém que leu e tipo, falou, nossa, que livro chato. Mas assim, só de pensar e só do resumo eu só penso, nossa, que livro chato. Tipo, eu não tenho nenhum interesse em saber sobre nós náuticos. E sobre embarcações e tipos de baleia, sabe? Tipo, nenhum interesse. Então, é um livro que pra mim tem zero apelo, assim. Eu me senti ofendida aqui. Eu achei, pessoal, como assim você não se interessa pela vida náutica, por nós? Não precisa me seguir, não, Ju? Quando a gente estiver num barco da Lu para fazer festa, Ju, a gente vai precisar saber um pouco, eu acho. Acho que vai ter que ter um curso rápido. Tem que dar Vou ter que fazer o nó náutico, Caleb, aí fudeu, porque eu não sei fazer. Não, então, mas aí a gente vai... Eu mal sei fazer o nó de amarrar sapato, sabe? Então eu sou esse tipo de pessoa, por que eu vou saber o nó náutico? Eu queria dizer que fazer nós é a coisa mais relaxante que tem, gente. Vocês precisam aprender, vocês vão ver que é terapêutico. Comentem se vocês querem que eu faça alguns stories no perfil no Instagram do podcast ensinando alguns nós, vocês vão ver que é maravilhoso. Se vocês comentarem que sim, eu faço. Mas assim, é que é isso, assim, sabe? Eu fico imaginando aquele calhamaço com, né, que tem, tipo, né, falam, né, ele para a história no meio pra falar sobre a anatomia das baleias, tipo, ou o tipo de nó que ele vai fazer pra, sei lá. E aí eu fico, não tem interesse, assim, não, muito obrigada, sabe? Mas é isso, assim, eu acho que... E é muito engraçado, porque todo mundo que eu conheço que leu o Moby Dick... Inclusive, se você aí leu o Moby Dick e achou um saco, desculpe, vem aqui falar comigo, porque não conheço ninguém, assim. Pra mim, só conheço pessoas que amaram esse livro, porque eu acho bem curioso. Eu amo esse livro. É isso. Você quer caçar a sua Moby Dick? Não, eu só... Cara, você sabe que às vezes as pessoas vão caçar perto do meu barco e eu fico puta? Tipo, você quer meu território, não é pra ficar matando peixe aqui ao meu redor. Eu não sou obrigada, eu não quero ver isso. É um horror isso.
acho um absurdo mesmo. Isso é No absurdo. meu barco a gente só pesca peixe de soja. E só para contar para vocês aqui, dar um spoiler / curiosidade aleatória sobre esse podcast, a gente tem uma pessoa muito próxima a nós, a Bárbara, que aliás já participou de um episódio aqui, né? Foi o de obsessões, talvez? Acho que foi o de obsessões. E ela foi uma das primeiras pessoas que a gente chamou para participar do quadro Nome da Leitora. A gente já está no episódio 20, sei lá, e ela ainda não participou. Por quê? Porque ela escolheu o Moby Dick. Em minha defesa... Eu falei, eu não vou ler. Não, em minha O Caleb defesa... falou, não, eu vou ler. É, Não, em minha não vou defesa ler, eu tá não tudo consegui bem. ler, gente. E não foi porque eu não tava gostando. Mas, enfim, deu tudo errado, assim. E aí o que aconteceu, né? A gente pediu para a Bárbara mudar o livro, né? Muito democraticamente, muito tolerantes que somos, pedimos para ela escolher outro, ou escolhe outro, ou não participa. Deve ter outro livro. Então, em breve... Não, mas o Caleb tem muita vontade de ler, né? Mas é que é um livro um pouco grande, é um investimento de tempo aí. Então, em breve vocês vão ver a Bárbara no quadro, acho que ela é a próxima, inclusive, só que não vai ser Moby Acho Dick, que não. Nem adianta chutar esse quando a gente colocar a prévia, porque não é. Ou podem chutar. Imagina. Não vai errar, só não tem problema. Mas eu acho que a descrição dela vai ser um pouco diferente. Vai ser engraçado se alguém chutar Moby Dick com o livro que ela... Qual vocês teriam escolhido se essa pergunta caísse com vocês? Para mim, a resposta é qualquer romance da Virginia Woolf. Eu acho que eu não vou entender, eu tenho medo da Virginia, eu acho que eu preciso de supervisão de adulto para ler esses livros. Ano passado a gente leu um, né, que é o Ensaio, Um Teto Todo Seu, e eu gostei bastante, ela é uma narradora ótima, super irônica, mas então eu posso dizer, né, que eu já li um dela, pelo menos, mas faltam todos os outros, e eu acho que esse é um grande pecado aí na minha trajetória de leitora, ainda não ter lido nenhuma ficção da Virginia Woolf. E só falar que o teto, não, da leitora foi com a Gabi, né? Foi muito legal também. Fica a recomendação aí para as pessoas ouvirem, porque eu acho que esse da Virginia é fácil. Palavra muito forte, né? Fácil é o Moby Dick, né? Baleias são fáceis, dá para ler de boa. É muito mais fácil do que qualquer livro da Virginia Woolf, com bem mais páginas. Pô, esses dias eu vi um vídeo desses vídeos que vê de cima as baleias subindo, e puta, a baleia é muito da hora, bicho. E se eu ver a baleia, eu vou falar baleiês igual a Dory, né? Já ensinou pra gente aí, então estamos na expectativa aí. Ó, o meu livro não é exatamente um... Eu fiquei pensando, esse foi o único que eu não consegui chegar num livro disso, de que as pessoas falavam assim, porque, enfim... adepto do... Não, deixa as pessoas ler o que elas quiserem. Mais um livro que eu me sinto um pouco coagido para ler aqui no podcast, porque eu sei que eu acho que vai ser bom, mas eu não li. A Juliana me falou muito dele, agora a Luana também já falou muito dele no podcast, que é A Vegetariana, da Han Kang, mas assim, eu vou corrigir isso, mas eu confesso que assim... E vai ser livro do clube também, hein, Caleb? Então, vai ser livro de outubro. Então, assim, eu vou ter que corrigir isso, mas toda vez que... Depois que a Lu leu e foi o melhor livro do ano, eu fiquei meio... Tá bom, gente, eu entendi já, né? Eu vou ler. Então, tem alguns episódios do podcast que eu falo, não, gente, mas eu vou ler esse aí, gente, vou ler esse aí. Não é exatamente o que as pessoas falaram, né? Mas como eu já li o Torto Arado, então as pessoas não podem indicar o Torto Arado pra mim, porque eu já li, né? Senão, acho que seria o Torto Arado nessas indicações. Não, você precisa ler e tal. Um abraço aí pro Alex Bastos, né, o Leco, do antigo, finado e saudoso No Céu Tem Livro podcast. Ele apoia, né, o nosso podcast, tá no nosso grupo de apoiadores, e ele falou que ele não gostou da Vegetariana, que absurdo, e aí ele foi expulso do grupo, porque a gente não vai tolerar isso, não? Ele não leu a listinha, né? Tem uma lista antes que é... Mas se ele leu a Vegetariana e não gostou, como isso é possível? Não, eu falei que ele não leu a listinha do... Se você não gostou desse livro, você vai ser excluído, assim, vai... Ele não deu as regras do grupo. Pô, tá simples, assim, né? É bom que lá no grupo a gente não tem muita, assim, essa ideia da democracia, né? A gente
A gente faz as nossas próprias regras lá, né? Não, ó, brincadeira, ele não foi expulso, ele ainda tá lá entre nós. Nós fizemos uma enquete séria para saber se ele deveria permanecer. A enquete virou uma questão no grupo, a gente decide tudo com enquetes. Às vezes elas são fechadas rapidamente. Assim que dá o resultado que a gente quer, ou que eu quero, no caso. Se uma pessoa votar no que eu quero, eu já fecho, que é para garantir a vitória. Gente, ó, o nosso grupo do Telegram, aproveitando aqui, é a coisa mais legal do mundo. Queria dizer que eu me divirto muito com ele. Sim. Uma semana aí de muitos pontos baixos na minha vida, o grupo me ajudou pra caramba. Então, só salientar aqui que temos um grupo do Telegram de apoiadores. Já tem o nosso Apoia-se, né? A gente fala em todo episódio, mas só para lembrá-los aqui que a gente está com a nossa campanha ativa de apoio recorrente. O Telegram é uma das recompensas. Então, se vocês puderem, né, e quiserem apoiar a gente, deem uma olhada, apoia-se, / o nome do livro podcast. Não, e assim, dei uma olhada, né, nas categorias e tudo mais, e se tiverem alguma dúvida, escrevam pra gente, né, pelo Instagram, pelo próprio Apoia-se, pelo e-mail, né, o nome do livro podcast @gmail.com. Putz, a gente responde, enfim, estamos super aberto e muito, muito felizes, assim, com a recepção, né, dos apoios aqui pra gente. Confesso que a gente sempre eu sempre fico olhando e falo, caramba, olha isso, assim, é muito legal. E a parte do grupo enfim, é incrível mesmo. E a gente comentou, né, quando a gente criou esse Apoia-se, que a ideia era justamente melhorar a qualidade do áudio e do vídeo, né, do podcast, né, para quem assiste no YouTube, no caso. E no primeiro mês, então, foi comprado o fone que eu tô usando agora, e muita gente já comentou que a qualidade do meu áudio está bem melhor, né? Depois a gente vai comprar o fone do Caleb, então, né, a gente tem... Então, realmente, aos poucos a gente está conseguindo fazer as nossas melhorias aqui, e a partir dessas melhorias conseguir atingir mais gente para falar sobre literatura e tudo mais. É bem gratificante. Acho que é isso, né? Contem pra gente aí quais seriam as escolhas de vocês. Eu gosto dessas tags porque eu acho que a gente pode indicar uns livros mais aleatórios, sabe? As categorias muito diferentes. A gente jamais falaria de química de casal, sabe? A gente fez estratégia pra falar sobre romances bem-sucedidos aqui. Muita coisa de jovem. Não que a gente não acredite mais no amor, né? Só que a gente não acredita nessa realidade. A gente já tem que acreditar no Renan, né? O que já é muito sacrifício, já exige muito de nós. É muito maluco isso, né? O mundo de Renan Calheiros é a pessoa sensata. Herói nacional. É o herói. Sim. Depois de Rodrigo Maia, né? Não, mas o Rodrigo Maia foi uma decepção, hein? Foi uma decepção, no final, enfim, deu pra trás, né? Cagou, só nota, né? De repúdio. Só nota de repúdio. O Renan, não. A gente tá na confiança aí de que o Renan vai produzir um relatório, que é o objetivo da CPI, que incrimine, né, essa pessoa responsável aí por... A gente bateu a infeliz meta de quando a gente tá gravando esse episódio de mais de 500 mil pessoas, né, que perderam a vida. Então, enfim, é um número significativo, mas ao mesmo tempo angustiante, né, assim, porque a gente sabe que esse número não para de crescer, né, voltou a crescer ainda mais, pelo menos aqui em São Paulo. Sim. E só para compartilhar com vocês, na semana passada, meu avô faleceu de Covid. E meu avô foi vacinado, tomou as 2 vacinas, teve o tempo correto, e mesmo assim ele adoeceu. Então, existem, né, essas pessoas que elas não vão ser imunizadas, mesmo com as 2 vacinas. E por isso que é tão batido na tecla de que é uma ação coletiva, né? Você faz isso pelo todo, porque as pessoas que não tiverem a imunidade, ou por acaso não puderem se vacinar, porque também existem pessoas que não podem tomar a vacina, né? Elas também vão ser protegidas. Então, enfim, né? Todas as pessoas estão perdendo entes queridos, não é nada excepcional, acho que... Mas mexe com a gente, né? Ver que a coisa... Quando a gente acha que, de certa forma, tem alguma coisa vindo de esperança, né? De melhoria, na verdade, ainda está longe de um ideal, né? Ainda está longe de acabar. A gente ainda precisa tomar muito fôlego aí, muito cuidado,
Porque ainda está acontecendo, né? A gente ainda está no olho do furacão. Exatamente. porque Infelizmente, tomar as 2 doses ainda não quer dizer que você está totalmente seguro, né? Justamente por esses escapes, né? Não é 100% e a população não está imunizada o suficiente para parar a doença. Então, tomem muito cuidado. Continuem usando máscara, né? A gente sabe que em alguns lugares a vacinação está avançada e é meio desesperador, né? Porque a gente está com essa confiança, a gente está com essa confiança tanto na vacina, né? E de que não é garantido, né? Essa notícia do avô da Lu, assim, foi... Enfim, eu pensei na minha avó, sabe? Que também tomou a segunda dose e tá indo ver primo que ela não vê, assim, sabe? Que é muito... Enfim. A gente não pode fazer isso, mas um abraço na Lu aqui virtual. Porque não muito difícil, né? Não era para baixar o clima, né? Era só para falar que, enfim, que a gente ainda precisa se cuidar. A gente precisa se cuidar, se apoiar também, né? Porque a gente já tá 1 ano assim e vai demorar um pouquinho mais para terminar, né? Então, sim. Sobrevivam aí como vocês puderem. Só uma coisa, eu vi um tweet que, enfim, que eu fiquei meio pensando nisso, né? Que era do Dudu Monsanto, né? Que é um narrador que eu gosto, tem um podcast chamado Pontapé. Ele falou, ó, se dedicasse 15 minutos para cada família de Covid, vítima, né? De Covid no Brasil, o verme que governa no país passaria 125 mil horas, ou 5.208 dias, ou 14 anos, se não parasse para dormir ou se alimentar, escutando o que tirou de nós, né? De cada um de nós. Eu fiquei meio pensando nisso, né? Do quanto a gente conhece as pessoas e quanto a gente está próximo, né? Então, se cuidem. Isso aí, gente. Ok. Fiquem bem, sobrevivam mais uma semana. Espero que este podcast aqui, Garboso, faça um pouco de companhia para vocês. Vocês fazem companhia para a gente também, né? Quando Sim. Comentam os nossos episódios, ou até no grupo mesmo, e essa troca a gente só tem a agradecer ela, sempre de muito carinho mesmo, né? Então, isso aí. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.